Caros alunos, boa noite. Hoje eu estou aqui numa entrevista com a Karine Borges Bernardes, doutora, advogada, graduada em Direito pela Faculdade do Sul de Minas, pós-graduada lato sensu em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva, em convênio com a Associação dos Magistrados Estaduais de Minas Gerais, né? Pós-graduada lato sensu em Direito Registral pela Universidade de Anhanguera, Uniderp, mestre em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade do programa da Universidade Federal de Itajubá, DETEX, titular do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato. Doutora, professora Karine, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com você, aceitar o nosso convite, para os alunos terem aí uma noção, mesmo que de forma breve e básica, né, desse conjunto de questões no campo do direito privado, do direito civil, no sentido de que eles possam, enquanto administrador, ter uma formação um pouco mais preocupada com a importância do direito para as organizações, para a importância do direito para a sociedade, para a importância do direito no campo das responsabilidades civis, das responsabilidades morais, que viver em sociedade é contrato e viver contrato significa responsabilidades. Não só do ponto de vista de responsabilidade pecuniária, mas também do ponto de vista de responsabilidade social, de ética, de compromisso com uma sociedade que seja cada vez mais justa, etc. Então, nesse sentido, muito obrigado e agradeço a sua presença aqui e gostaria que você fizesse umas considerações iniciais antes da gente entrar no tema. Boa noite, professor Carlos Alberto. Eu que agradeço o convite, né? Me sinto muito lisonjeada da confiança, né? De dividir um pouquinho do pouco conhecimento que a gente tem, né? Mas que tem interesse nessa interdisciplinariedade das áreas, né? Realmente, em que pese tratarmos de uma disciplina dentro de um curso de graduação, falar de um outro lugar, né, no lugar de tabelião, no lugar de quem já exerceu a advocacia, eu acho muito importante essa fala. E me sinto muito honrada com o convite, espero que a nossa conversa aqui seja muito proveitosa para os alunos aí, porque para mim, com certeza, será. Professora Karine, só para a gente poder melhorar a qualidade toda vez quando você for falar, eu desligo o microfone e vice-versa para a gente não ter delay, tá bom? Eu queria começar esse bate-papo da gente dizendo que a pretensão desse diálogo, né, é estabelecer uma relação dialogal entre o entrevistado e o entrevistador, de modo que seja um encontro tranquilo, descontraído, informativo, para a formação dos alunos do campo da administração. E eu queria, já de cara, dizer o seguinte, poderia fazer um panorama sobre o que vem a ser direito privado ou direito civil, da perspectiva com a qual você trabalha, por favor? Sim, claro. Bom, vamos lá. Então, é importante situar os alunos em que, quando nós falamos de direito privado, nós estamos falando do direito do ponto de vista das relações patrimoniais e extrapatrimoniais dos entes particulares, né? Então, nós estamos saindo da relação de Estado e passando da relação para com os indivíduos para com os indivíduos. Do ponto de vista da prática da minha atividade, eu costumo tratar mais do direito civil, mas nós não podemos esquecer que dentro do direito privado nós também embarcamos o direito empresarial, que das vivências das pessoas que praticam atos, elas podem ser tanto pessoas jurídicas como pessoas naturais, pessoas civis. E por isso, na prática da minha atuação diária, eu trato das duas pessoas, porque sou o registro civil das pessoas naturais, também sou tabelionato de notas lá na atuação da profissão.
aproveitando só para dar um gancho inicial aí para os alunos em relação ao que vem a ser o direito civil e o direito empresarial, portanto, as duas esferas acobertadas pelo direito privado. Então, nós temos o direito civil, aquele direito que compreende as famílias, as sucessões, a pessoa, a personalidade, o patrimônio. E no direito empresarial, as atividades comerciais, né? Sobretudo essas duas áreas que nós vamos tratar aqui, então, nesse primeiro diálogo, nessa primeira apresentação. Muito bem, muito bem. Nesse sentido, você já dá um primeiro gancho, né, para eu emendar as questões do direito e as questões da administração. O aluno de administração, de certo modo, ele tem que ter clareza do que vem a ser pessoa jurídica, pessoa natural, e o campo de competência dessa atuação. Quem pode, quem tem capacidade, né, para atuar. Nesse sentido, como você é uma estudiosa, no Brasil você tem o Código Civil que ele sofreu alterações, mas a base desse Código Civil é dos anos 40. Você poderia fazer um comentáriozinho breve, e depois pensar do Código Civil algumas questões que você acha que é importante para pensar essa dimensão da pessoa natural e da pessoa jurídica? Então, vamos lá, vamos tentar visualizar isso num contextozinho histórico, e acho muito importante isso, até para a gente perceber a construção do direito privado no Brasil. Bom, então vamos primeiro de um panorama mundial, né? Quando a gente fala do direito privado, nós estamos partindo lá do Iluminismo, século XVII, século XVIII, em que a gente tem uma outra visão, né? Nós passamos por um período de transformação, de uma outra visão quanto ao que era um direito privado, né? Nós estamos falando aí, então, de novas ideologias, de uma liberdade política, uma liberdade econômica e uma realidade voltada para o indivíduo, tá? Então, esse era o contexto internacional. Nós estamos falando de século XVII, século XVIII, falando, portanto, vindo para o Brasil num período que nós estamos no auge da colonização. Então, nós temos que situar bem quando é que a gente fala isso, porque nós estamos falando numa liberdade individual, enquanto o Brasil é um país colonizado nessa época e que tem, portanto, as suas marcas de que nem todos tinham acesso a esse direito individual. Bom, por que eu estou trazendo essa história? Para dizer que o primeiro marco de transformação no direito privado no Brasil, depois que nós tivemos a independência em 1822, foi em 1850. Para mim, com dois fatos importantes. Nós tivemos uma grande alteração no que antes era chamado de Código Comercial, foi uma alteração profunda nisso. Em 1850, nós também tivemos a lei, foi estabelecida a Lei de Terras. O que essa Lei de Terras dizia? Foi um marco nosso do direito de propriedade privada. A propriedade passou a ser constituída nessa época. Então, nós estamos falando tanto do direito empresarial quanto do direito civil numa transformação na mesma data, né? Então, antes, quando a gente fala de direito de propriedade, nós estávamos falando de propriedade da coroa. A partir de 1850, nós passamos a falar da propriedade, então, livre para os indivíduos, né? Estou dizendo livre aqui, nós vamos fazer nossos parentes quanto a essa liberdade, né? Claro que nem todos tinham acesso à propriedade, mas nós estamos, de um modo geral, falando isso. João, essa construção de 1850, no direito civil, perpetuou até a alteração e a promulgação em 1916 do Código Civil, que foi vigorado até 2002. Então, nós tivemos uma alteração de 1850 para 1916 e 16 até 2002. Então, tá. O que o Código Civil de 1916 dizia? Ele era fundamentado e pautado em ideais patrimonialistas e individualistas. Essa era a construção do Código de 16. O Código comercial, vou chamar comercial e depois vou mudar essas nomenclaturas mais à frente.
O Código Comercial manteve-se de 1850 até 2002. 2002, nós tivemos uma transformação seguinte. O que antes era lá do Código Comercial, um código independente, foi trazido todo o seu caráter empresarial para dentro do Código Civil. Então, o direito empresarial passou a ser acobertado pelo mesmo Código Civil. Tudo isso pautado já numa outra visão de um processo de constitucionalização do direito privado, baseado agora na Constituição Federal. Então, essa alteração, o que não mudou no Código Comercial de 1850? Não mudou o direito marítimo, né, o comércio marítimo continua se regendo pela legislação de 1850, e a lei de falências, que é uma lei especial, um procedimento especial, então está fora dessa cobertado por essa legislação. O restante hoje está dentro do Código Civil. E fazendo uma última pontuação que eu acho interessante aí, duas. Uma do ponto de vista da nomenclatura. Quando a gente falava no passado comercial, a gente estava falando exclusivamente da atividade econômica. O nome pode parecer uma mera nomenclatura, mas hoje, quando a gente chama direito empresarial, nós estamos falando não só da atividade econômica, mas da forma organizativa desse exercício dessa atividade econômica. Então, nós estamos acobertando muito mais do que a simples atividade. Nós estamos acobertando aí a forma, o conteúdo dessas atividades, a forma de exercer essas atividades. Segundo ponto. Então, vamos situar os alunos aí de como é que dá essa construção normativa. Dentro do Código Civil, o Código Civil é dividido em livros. Nós temos lá, primeiro, a parte geral, dividida em 3 livros, que compreende as pessoas, dos bens e dos atos, dos fatos jurídicos, nessa ordem que está sendo elencada, livro 1, 2 e 3, e a parte especial. Parte especial dividida em 5 livros. Primeiro livro, das obrigações. Dentro do livro das obrigações, os contratos em geral. Contrato de compra e venda, de locação, desculpa, tem uma lei à parte disso. Menciona, mas tem uma lei à parte. Contrato de compra e venda, contrato de doação, o mútuo, e assim por diante, os mais variados contratos em espécie. Depois nós temos no livro 2, o direito da empresa, direitos empresariais compostos no livro 2. Dentro do direito empresarial, todos os tipos societários. Depois nós temos direito das coisas, no livro 3, no livro 5 nós temos direito de família, e no último, no livro 4, direito de família, e no último, o direito de sucessões. Então, a composição normativa do Código Civil é essa construção. Então, para eu não ficar aqui falando muito, vamos para a conversa. Não, eu achei extremamente profícuo a sua panorama e reforça as discussões que eu venho trazendo em sala de aula, porque eu me comprometi a discutir com os alunos princípios e dizer o seguinte, que o estatuto jurídico e seus ramos, ele está pautado num conjunto de princípios que se origina de um processo de transformação que vem do chamado Estado moderno. Você tem outras formas de organização jurídica em sociedades não modernas, mas o nosso código, as nossas questões, direito público, direito privado e os ramos dos direitos especiais que eles estabelecem, são pautados de um modelo específico que a gente vai chamar de Estado democrático de direito, nesse sentido, a partir de uma ideia de moderno. E essa ideia de moderno, ele se funda num conjunto de princípios, que é a dignidade da pessoa, moradia, liberdade, etc. Só que a liberdade e a moradia são princípios maiores. E aí a sociedade vai se modificando, ela vai se estabelecendo relações de poder e ela vai construindo acordos. E esses acordos, que eu vou chamar de áreas de conhecimento, o legislador vai transformando aqueles acordos em regras, e essas regras vão se encaixando nos ramos do direito. E quando você traz essa questão, eu acho muito interessante, porque você diz o seguinte, que eu acho que é legal: o direito civil, ele nada mais é do que um conjunto de regras, uma ciência
que organiza a sociedade. Ele protege as pessoas, mas também protege a vitalidade, a vida da sociedade, das relações societárias. Quer dizer, porque tem gente que acha que a lei ela ela atrapalha a dinâmica da sociedade. Muito pelo contrário, é ela que protege. Então, eu queria que você, a partir dessa digressão que você colocou e os rumos, que você falasse um pouco sobre essa questão da importância da lei para as organizações, da perspectiva, até desde o marco constitucional até as regras de comercialização da qualidade do produto, desses jogos de relações que estão postos. Não precisa fazer esse looping, mas pode ficar preso aí nas questões que você se organizou. Pode ser? Claro, vamos lá. Bom, então, realmente fazendo esse reforço dessa ideia, a legislação, nós percebemos até aqui nessa conversa que nós tivemos, dessa construção desses marcos históricos, que ela é um processo transformativo, né? Ela é o reflexo da transformação da sociedade, né? Então, quando nós falamos de uma norma que ela pode ser, a princípio, engessadora da sociedade, pelo contrário, ela é o reflexo do que a sociedade está vivenciando, né? Então, dentro de todo o normativo que nós temos hoje, muito bem falado pelos princípios que regem, nós temos a nossa Constituição Federal, que é o nosso normativo maior. A Constituição Federal de 88 tem como título de Constituição Cidadã, voltada, então, para os parâmetros da dignidade da pessoa humana, para os reflexos coletivos de comportamento, e aí posso entrar até nos princípios basilares do direito privado, mas contidos dentro da Constituição Federal, né? Então, a Constituição Federal traz o norte para a gente em relação a esse sentido. Dentro deste pensamento, dentro dessa construção, nós temos, então, a personalidade como sendo um dos princípios, e princípios de que todo ser humano tem direito e obrigação desde o momento em que se é concebido, né? Põe a salvo nascituro. Então, nós temos a constituição de princípios desde da personalidade desde o nascituro. O princípio da personalidade, ele está dentro de uma ideia da dignidade da pessoa humana e da máxima de que o Estado democrático de direito, assim como bem o professor Carlos Alberto falou aí, a máxima é de que o Estado democrático de direito protege e resguarda os direitos da pessoa e do indivíduo quanto às suas próprias manifestações de vontade, né? E a autonomia da vontade, que também é um dos princípios do direito privado, também não é uma autonomia absoluta, porque nós temos que ter por base em que a coletividade tem prioridade em relação às vontades individuais. Não que seja uma restrição. Certa vez questionaram, e para mim era um momento importante desse questionamento, da seguinte forma. Então a vontade ela tem que se limitar para o coletivo? Não, ela não tem que se limitar pelo coletivo, ela já nasce limitada. Ela nasce limitada porque o direito coletivo sobrepõe-se à sociedade, sobrepõe-se a qualquer indivíduo, né? A qualquer vontade individual, né? E isso poderia, a cada vontade individual que sobreponha os normativos de proteção coletiva, você pode ter as consequências jurídicas desse ato, né? Um outro princípio de liberdade contratual, que vai bem entrar dentro disso que a gente vai falar agora, né, futuramente, dos contratos. Então, onde a gente cria e elimina direitos, né, dentro do contrato, entre os indivíduos. A propriedade individual. Então, estou falando uma série de coisas. Eu queria entrar num princípio que eu acho importante, que segue esse mesmo norte da dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala do princípio da função social, a princípio da função social traz muito esse interesse do indivíduo para com o interesse da coletividade.
Então, nós estamos lá na função social, naqueles princípios de terceira geração, né? Em que a fraternidade, a solidariedade são a ordem maior da regência dos comportamentos individuais. Então, quando a gente fala dessa função social, nós estamos falando de limitações à liberdade contratual limitadas pela própria legislação, né? Então, a legislação vem sobrepor essas limitações neste sentido. Veja se é mais ou menos assim que a gente vai tocando, professor. Não, assim, eu queria fazer um breve comentário e uma pergunta, porque isso vai na linha da construção, da constituição das sociedades, e levando em consideração que nós estamos pensando em organização que supera a relação capital e trabalho. Nós estamos levando em consideração que a organização é a sociedade, é tudo, as relações entre pessoas, etc. É ir na padaria comprar um pão e estabelecer um contrato, por mais simples que ele seja. E aí você tocou numa questão que eu acho fundamental, que é a questão da personalidade, que os jornalistas esportivos, jornalistas erram demais, né? Que diz que o jogador tinha personalidade. Mal sabe ele que ao nascer você já tem personalidade. Né? Mas nesse sentido, você toca na questão do pacto subservanda, ou a vontade das partes. Né? A vontade da parte ela é mediada por um conjunto de princípios. Quando eu estabeleço uma relação societária, eu posso ter as minhas vontades. Eu chego no advogado, no administrador, e falo assim: eu quero uma empresa que seja assim, assim, o objeto dela é esse. E aí ela se relaciona com outro sócio e estabelece as cláusulas, ou vai fazer um contrato com outra empresa, estabelece as cláusulas, etc. Essas cláusulas, elas, mesmo que estabeleçam a vontade do outro, ela não pode sobrepor a esse conjunto de princípios e normativos que está sendo colocado. É comum, nesse momento, as pessoas se equivocarem do ponto de vista de pensar em cláusulas que superem isso. É usual ou não é comum, né? É comum as pessoas não desconhecerem o direito para pensar nas cláusulas contratuais? Bom, não só é comum, como a gente... Achei interessante a sua colocação e a sua fala aí de eu vou na padaria comprar um pão e eu estou contratando, né? E aí, usando essa sua analogia desse seu exemplo, eu acho interessante. Então, nós temos assim, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas só para a gente situar. Eu tenho um agente capaz na contratação da compra do pão, eu tenho um objeto, né, que é o pão, e o preço pago pelo pão, né, e a forma, que é uma forma aí a princípio livre, né, é só verbal ali, eu te peço pão, você me entrega o pão, eu pago por ele, isso. Esse é um contrato, e é essa a estrutura de contrato. Tá, mas não basta essa estrutura de contrato se ela não tiver uma previsão normativa dessa estrutura. Então, tratando disso, você me perguntou se é comum. É muito comum, principalmente quando não se consulta o profissional responsável, né? Aqueles contratos, e agora estou falando de contratos, né, com uma seriedade um pouco maior, em que pese momentos de fome, pão ser uma coisa muito importante, mas agora estou falando de outras coisas, né? Por exemplo, na contratação da compra de um imóvel, quantos e quantos instrumentos a gente percebe que são formulados, na maior parte das vezes, sem consulta do profissional e que contém falhas e, por vezes, falhas que são incorrigíveis, né? São falhas que nós não conseguimos depois garantir o direito a essas pessoas, né? Convalescer esses contratos, nós não conseguimos. Então, acho que seria o momento da gente comentar o seguinte. Quando a gente fala do direito contratual, nós estamos falando de um fato jurídico. O que é o fato jurídico? Então, olha lá, todo acontecimento suscetível de produzir efeito é um fato jurídico. Dentro do fato jurídico, nós temos o ato jurídico e o negócio jurídico. Dentro dessa diferenciação, de forma bem simples.
Então, o ato jurídico seria aquela consequência que tem como consequência prática o próprio fato de você praticar o ato. E lembrando que o ato e o negócio são praticados pela pessoa humana, né? Então, a gente pode ter também fenômenos da natureza, que não caracteriza esse ato jurídico que nós estamos fazendo aqui. Então, o ato praticado, ele é um ato o ato jurídico praticado é um ato que por si só gera consequências. O negócio jurídico praticado, pela manifestação da vontade, também contida no ato, ele gera efeitos, mas pela vontade, por aquilo que a pessoa interessada gostaria de atingir. Então, essa é a diferença destes dois. Pontes de Miranda, que era um teórico, construía, então, aí a nossa relação de que nós estamos falando aí, desse negócio jurídico, em 3 planos. Nos planos da existência, da validade e da eficácia. Por que eu vou dizer esses 3 pontos e falar, nossa, eu estou adentrando muito na parte pesada do direito, que realmente são coisas que a gente ficaria aqui dias a fio falando sobre isso. Mas é porque eles são realmente os elementos a serem observados no contrato. Então, quando eu falo da existência, do campo da existência, eu estou falando do agente, do objeto, da forma. E o que torna esse ato inexistente? Quando ele não tem elementos essenciais. Tá. Esse rol que eu estou falando de existência, validade e eficácia, eles são superados um pelo outro. Eu só passo a considerar alguma coisa, algum contrato válido, se ele passou pelo campo da existência. Então, aquilo que não é existente, eu não tenho nem como avaliar se é válido ou se é inválido. Então, primeiro fato, ele tem os elementos, o meu contrato tem elementos essenciais. O que são os elementos essenciais? O agente que está ali atuando. Existe um agente? Existe um objeto? Existe uma forma? Existe uma manifestação de vontade? Então, estou falando da existência. Superada, o ato existe, o contrato existe. Então, vamos passar para o campo da validade. Campo da validade. Aí eu entro lá no artigo 104 do Código Civil. O agente é capaz, o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, a forma está prevista na lei ou não é proibida pela lei, porque a lei pode não abranger exatamente aquilo que eu estou fazendo, mas o que não pode acontecer é ela não permitir que eu esteja fazendo aquilo. Ela pode não ser clara e expansiva, porque é muito normal que o normativo não consiga abranger todas as situações da vida cotidiana. Mas o que ela não pode fazer é proibir aquela forma que eu estou abordando ali, aquela manifestação de vontade abordada. Superado o campo da validade, que então se desencadearia aí por nulo ou anulável, então nós abrimos aí uma bifurcação, né, no campo da validade, entre a nulidade e a anulabilidade. Então, o que é a nulidade? A nulidade é quando aquele instrumento, aquele contrato é impossível de convalescer. Ele existe, mas ele é inválido a ponto de nunca conseguir recuperar. São falhas tão profundas na construção dessa validade que eu não consigo recuperar. Por exemplo, eu estou lá, Karine, na atuação da minha atividade, faço a celebração de um casamento sem a presença do juiz de paz. Esse casamento é inválido. Por quê? Porque o agente capaz da construção desse contrato não estava presente. Vamos trazer mais para a realidade dos alunos aí que podem vir atuar. Numa escritura, que pode ser das mais diversas ordens, vou usar aqui uma compra e venda. Numa escritura de compra e venda praticada por um advogado, o advogado não é o agente capaz de instrumentalizar uma escritura pública, que cabe ao tabelião. Então, nós estamos falando de falhas tão profundas que não é possível convalescer esse instrumento. Em virtude disso,
ele pode ser alegado, essa nulidade, ela pode ser alegada não só por interesse das partes, porque como o interesse ele é público, ele pode ser alegado por terceiros, pode ser alegado pelo judiciário, de ofício, pelo Ministério Público. Ok. Agora, a anulabilidade. O interesse é voltado mais às partes. Então, ela atingiria falhas que prejudicariam as partes. Em contrapartida, se houver possibilidade de convalescer esse ato, isso é possível fazer. Reconhecer as partes possíveis e as partes não possíveis desse contrato, a ponto de corrigi-lo e colocá-lo no ordenamento como um ato importante. E isso muito pautado também num princípio que é de conservação dos contratos, né? Esse princípio maior aí de que os contratos devem ser preservados na maior parte possível, né, da manifestação de vontade das partes. Então, só um panorama geral de onde nós estamos falando aqui, né, do campo da existência, validade e, por fim, o ponto de Miranda traz, então, o plano da eficácia. Então, na eficácia, a gente tem que pensar o seguinte, ele pode ter condições, ele pode ter tempo, ele pode ter encargo, essa nossa manifestação de vontade, esse nosso contrato. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu faço uma doação para alguém, então foi feito no cartório por meio do tabelião, a pessoa que estava agindo tinha capacidade para fazer, eu estava no seu juízo perfeito, tinha um patrimônio compatível para poder exercer essa manifestação de vontade, de doar em ato de liberalidade. Quem recebeu por si só também tinha, eu tinha preço, eu tinha coisa, ok. Mas ela colocou um encargo, uma condição, um termo. E isso só vai se concretizar, essa propriedade só poderá ser exercida quando você se casar. Quando o donatário, aquele que recebeu, se casar, esse imóvel vai ser seu. Então, nós temos aí, ainda que cumpra todos os efeitos, esteja tudo, tem uma condição, só depois do casamento, tá? Então, nós estamos falando os planos aí, existência, validade e eficácia, ok? É muito legal a sua fala e bateu, bateu com as questões que a gente conversou essa semana, mas a coisa de bens, da posse tranquila e tal. E antes da gente avançar, professor, doutora Karine, antes da gente avançar, eu queria tratar ainda de algumas questões que ficaram. Porque você falou da questão dos elementos essenciais, né? Da dimensão da capacidade do ato jurídico, do fato, etc, etc. Mas eu queria estar em cima de duas questões que eu acho legal. Eu não sei se na sua prática cartorária aparecem algumas questões dessa dimensão, mas eu acho que é importante a gente discutir o seguinte: na sociedade brasileira, os princípios, a Constituição de 1988, ela privilegiou a propriedade privada, e aí a gente está contratuando, a gente está fazendo contratos, a gente está tratando das questões das liberalidades e tal, e ela também privilegiou a propriedade com função social, né, que é a propriedade que quando ela está inativa, ou quando ela pode ter uma função social. E aí tem o campo da desapropriação, que o poder municipal pode, por exemplo, querer fazer uma como pode ser também para outros fins, né? Nesse sentido, a capacidade das pessoas, do ponto de vista quem é que tem capacidade para exercer esses direitos? Bom, então nós vamos falar de duas capacidades, certo? Então nós vamos dividir aqui nosso pensamento. Primeira coisa, a gente vai falar da capacidade da pessoa física. Vamos dividir entre pessoa física e pessoa jurídica, certo? A pessoa jurídica, claro, vão ter suas capacidades exercidas por pessoas físicas, mas são pessoas diferentes, inclusive com registros e institutos diferentes, né? Então, quando a gente fala da pessoa física, a pessoa física, que eu vou chamar aqui de pessoa natural, a pessoa natural tem direitos, como eu falei ainda há pouco, a partir da sua concepção. O nascituro já tem direito. A capacidade para exercer atos
a depender pela legislação. A legislação ela tem previsão, ao exemplo, aos 18 anos, o indivíduo atinge a sua maioridade. Para isso, ela passa a ter capacidade plena das suas atividades civis. No entanto, alguns atos podem ser praticados antes dos 18 anos. Por exemplo, o indivíduo com 16 anos, ele pode testemunhar. Em que pese ele não tenha liberdade para contratar plena, ele pode ser testemunha de um ato, né? O indivíduo pode casar, desde que autorizado pelos pais, e inclusive é um processo emancipatório. O casamento é um processo emancipatório da capacidade civil. Então, o indivíduo que só teria capacidade civil plena aos 18 anos, de 16 a 18, ele é considerado relativamente incapaz, e no que diz respeito ao casamento, com autorização dos pais, pode vir a se casar e receber essa emancipação pelo casamento. Então, ok. Então, do ponto de vista da capacidade, pode-se contratar aquele maior de 18 anos, exercendo livremente a sua manifestação de vontade. No entanto, a legislação prevê alguns requisitos a cada caso. Como eu dei exemplo da testemunha, como eu dei exemplo da idade núbil, e lembrando o seguinte, por que eu estou dando exemplo aqui do casamento? Ah, Karen, mas casamento é outra coisa. Não, casamento é um contrato. Né? Um contrato muito claro de manifestação de vontade, onde você decide o patrimônio, onde você decide o nome, uma das características da personalidade, né? A alteração do nome pode acontecer, não o nome em si, mas o sobrenome, né? A composição do nome do indivíduo. Então, por isso que eu estou dizendo aqui do casamento que não tem novidade nenhuma de que é um contrato, né? Tirando todas as flores dos amores, é um contrato. Então, nós estamos falando aí a capacidade, portanto, falei de uma capacidade temporal aos 18 anos, e lembrando que a capacidade que estamos tratando aqui também do ponto de vista da manifestação de vontade. Lembrando que o indivíduo, nós temos lá, não sei se isso foi abordado já com os alunos, mas é importante a gente falar. A manifestação da vontade, ela tem que ser plena em qualquer tipo de contrato. Aquela pessoa que tem alguma capacidade reduzida de compreensão, se ela é diagnosticada nessa condição de incapacidade, ela não tem uma condição de exercer a sua capacidade plena. Ah, só o médico pode verificar isso? Geralmente sim, só o médico, porque só o médico que pode entender se aquela pessoa tem ou não alguma faculdade biológica que pode vir a comprometer. No entanto, nas práticas cotidianas do dia a dia, nós podemos entender que aquele indivíduo tem, apesar de parecer normal, tem praticado atos que não condiz muito com uma prática social corriqueira. Por exemplo, alguém que resolva sair dando dinheiro por aí. Não é muito comum que isso aconteça. Então, é muito natural que se desconfie dessa capacidade, né? Em tempos como os de hoje, por exemplo, muito mais preocupante ainda, né? Só um adendo a essa sua fala, que eu achei muito legal. Eu tinha um tio que ele faleceu. Ele era... Esse meu tio, a família dele era Costa e Silva, parente do... o pai dele era parente do presidente da República, general Costa e Silva e tal. Não é meu parente, mas é o parente dele. Ele, com 80 anos de idade, 70 e poucos, ele teve problemas, teve distúrbios mentais. E aí, todo dia chegava alguém na casa dele para levar uma geladeira que ele tinha vendido, a máquina de lavar, o fogão. Ele foi vendendo tudo e minha tia ficou desesperada. Aí me chamou, nós, como advogado, fomos para a delegacia, fizemos boletim de ocorrência e recuperamos bens, também devolvemos dinheiro e tal. Mas isso não é incomum, é muito legal o seu exemplo, muito legal. Bom, então partindo do princípio que o indivíduo ele não pode dissolver as suas coisas ao belo prazer, desde que vivendo em família, né, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Né? Então, esse indivíduo,
em que pese ter atingido o lapso temporal de maioridade, pode, ao longo da sua vida, vir manifestar alguma incapacidade, né? Que pode ser aí parcial ou completa. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui importantes. Nós temos o pródigo, que é aquele que faz isso, desfaz do seu patrimônio. Então, ele não tem condição de administrar o próprio patrimônio, porque não tem um controle, né? Não vou entrar na esfera biológica, nem patológica, mas é um indivíduo que não tem esse controle dos seus bens, né? Que desfaz com muita facilidade das coisas adquiridas ou construídas ou ganhas de alguma forma. Nós temos aí o ébrio, né? A pessoa que tem problema, por exemplo, com alcoolismo, com drogas, e que por conta disso vem nos momentos em que está sob efeito dessas substâncias, também vir a praticar atos que não condiz com aquilo que ele praticaria em certos momentos. Lembrando que o direito não prevê esses picos de sanidade, tá? Então, mas essa pessoa, de vez em quando, ela tá boa, de vez em quando ela não tá. O direito não tem essa previsão. A partir do momento que você tem oscilações de capacidade, você é tido como incapaz, né? Porque não tem como saber que naquele momento você estava capaz ou não estava incapaz. Então, ok. Então, do ponto de vista da capacidade, nós vamos falar lapso temporal ou alguma anomalia de prática durante o exercício dessa atividade. Agora, vamos passar do ponto de vista da personalidade jurídica. Vamos falar só voltando um pouquinho, que aí eu estou esquecendo da minha atividade, né? Quando é que eu constituo essa pessoa natural, né? Aonde é que ela ganha os contornos de cidadão? No registro, junto ao registro civil de pessoas naturais. Não que ela não tenha, esse indivíduo não tenha seus direitos resguardados, mas o direito dela passa a ser exercido pela constituição desse registro junto ao registro das pessoas naturais. É quando aquele nome concebido pelos pais, idealizado pelos pais, é afirmado perante a sociedade, é quando a sua condição biológica de masculino, feminino é apresentado pela primeira vez, e aí lembrando que o direito hoje resguarda aqueles que tiverem outro tipo de identidade ao longo da vida, a modificar essa primeira estrutura biológica de identificação do indivíduo, é onde eu tenho a árvore genealógica desse indivíduo, seus avós apostos, onde eu firmo a sua naturalidade, a sua data de nascimento. Então, a primeira constituição, o primeiro ato realmente que torna esse indivíduo praticante dos seus possíveis atos futuros é no assento de nascimento junto ao registro civil de pessoas naturais, que vulgo aí cartório, que a gente chama então, tá? Não, professor, eu achei muito interessante. Só para fortalecer isso, mas não é só para um comentário, só, não é nem para interromper seu raciocínio. Então, assim, você é personalidade ao nascer, mas quem não registra não tem nem a condição de exercer direitos. E só um dado sociológico jurídico, 5% em mais ou menos da população brasileira escapam do IBGE, por exemplo, e a gente não tem nem ideia quem são essas pessoas, onde vivem, etc, etc. Que é um problema. 5% de 200 milhões são gente pra caramba, né? É isso. Eu acho muito importante esse seu parêntese quanto a números. Então, assim, já que a gente teve a liberdade aí, eu acho importante a gente falar sobre isso. Não numa defesa de categoria, não, viu? Quanto eu não estou fazendo defesa dos cartórios, mas para a gente visualizar, assim como os alunos terão exercício das suas atividades, de como é importante a gente compreender as atividades e os exercícios das profissões de um modo geral, né? Então, ali, os cartórios, eles são esses instrumentalizadores desses atos da vida civil, né? O cartório de registro civil, durante toda a vida civil do indivíduo, todas as suas alterações
passarão pelo cartório de registro civil, né? Quer seja o casamento, o divórcio, a morte, as alterações, como eu disse há pouco, de identidade do indivíduo que pode ter nascido do sexo masculino e ao longo da vida se compreender como do feminino e ter essa alteração que é feita também dentro do registro civil das pessoas naturais. Então, tudo isso é compreendido dentro do cartório. Uma coisa interessante, né, nessa nomenclatura que você falou, mas são 5% da população. Olha, para você ver a importância. A lei que rege o registro civil das pessoas naturais, os registros públicos, é a Lei 6.015, e que prevê prazo para que os responsáveis pelaquele indivíduo que acaba de nascer possa fazer esse assento. Então, nós estamos falando, inclusive, de determinação legal, que todo indivíduo deve ser registrado ao ser nascido. A obrigatoriedade legal dos pais de fazer esse registro. Tem que fazer, né? Mas eu não tenho os pais, a criança foi abandonada, foi encontrada. Existem estruturas dentro da 6.015 indicando quem são os responsáveis. O parente mais próximo, aquele que encontrou a criança, o responsável pelo hospital em que a criança nasceu e foi abandonada, alguma coisa nesse sentido. Estou fazendo uma construção muito falha aqui, né? Porque existe todo um ordenamento em volta de tudo isso. Mas só para a gente entender que existe obrigação não só dos pais, mas da sociedade de um modo geral. Quando a gente falou lá dos princípios lá atrás, e a gente falou um pouquinho de personalidade, lembrando da família, essa composição da estrutura do indivíduo na família, nós temos que lembrar que, de forma residual, o Estado também responde pela família, né? Então, numa anomalia familiar aí, em que não tenho pai, não tenho mãe, o que eu faço com esse serzinho? É a hora que atua o Estado, então. Ok? Então, falamos um pouquinho até de registro público aí, para vocês entenderem como é que é feito o assento, né? Que a gente chama dessa pessoa que acabou de nascer, né? Passando um pouquinho para a pessoa jurídica, então. Como é que a gente tem a composição da pessoa jurídica? As pessoas jurídicas de direito privado, e aí, professor, eu vou tocar um pouquinho nisso, se você achar que é interessante a gente voltar mais um pouquinho lá na capacidade das pessoas naturais, a gente volta, tá? Mas vamos lá. A pessoa jurídica, nós temos uma composição desta sociedade que nós dividimos aí, e o Código Civil divide, tá? Então, não estou dizendo nós dividimos, porque lá no artigo 44 do Código Civil a gente divide em associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. Quem que são essas associações? A associação é a união de pessoas. É aquilo que você pensa de associação mesmo. Associação de bairro, essa é a associação. Nós estamos falando do ponto de vista só imaginário, né? Que não é uma conceituação simples, não. Associação é um ato muito importante e tem a forma de constituição da associação, né? Inclusive registro próprio que eu vou falar com vocês. As sociedades, elas dividem entre sociedades civis e sociedades empresárias, que já fala sobre isso também. As fundações, elas são aquelas dotações de bens do interesse daquele indivíduo. Então, são dotações especiais de bens, né? Dos bens de livre disposição do indivíduo. As organizações religiosas e partidos políticos, por si só, já é de um conhecimento mais de senso comum. Mas vamos lá. As associações, as fundações e as sociedades civis têm por base atividades que não têm fins lucrativos. Nessas também se insere as ONGs, lá do terceiro setor, também de não fins lucrativos. As atividades que não têm fins lucrativos ou que têm fins de práticas de exercício de atividade intelectual, como uma associação de professores, como uma fundação de professores, ela é registrada e tem sua personalidade jurídica verificada quando tem o registro no registro civil das pessoas jurídicas. Então, também um cartório. O cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Depois eu falo um pouquinho sobre essa nomenclatura de cartório aí, né?
porque o cartório não existe. Se você procurar na legislação, você não vai encontrar cartório, né? Desde a Constituição Federal, você fala de serventias, né? Então, o registro civil das pessoas jurídicas é a responsável pela constituição da personalidade jurídica dessas pessoas que falei. No entanto, aquele com mercância, aquelas sociedades empresárias, essas têm registro nas juntas comerciais, que são os registros públicos de empresas mercantis de competência das juntas comerciais. Então, percebem a diferença entre um e outro, que é a finalidade do exercício, a finalidade lucrativa de um e de outro. Né? Essa construção de registro é importante vocês visualizarem pelas suas finalidades. Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui com vocês, é muito comum né, não só aqueles que estão mais jovens na atividade, mas às vezes até alguns mais experientes, confundirem a inscrição das pessoas jurídicas, o CNPJ, com aquele constituidor da personalidade jurídica. Uma coisa nada tem a ver com a outra. O CNPJ é criado e é devido e tem que ser criado para a composição da personalidade jurídica para fins tributários. A fins de capacidade, a capacidade é firmada lá no registro da junta comercial ou do registro civil das pessoas jurídicas, tá? Então, nós estamos falando de coisas distintas. Então, não confundam. CNPJ, não é disso que nós estamos falando. CNPJ, vocês vão falar lá na questão tributária. Antes de avançar, até para reforçar essa sua ideia, que eu acho muito legal, que tem várias polêmicas atuais, né, em torno de algumas associações, instituições de perdão de dívida, não quero entrar nessa seara, mas eu fico pensando o seguinte: numa sociedade livre, de mercado livre, a máxima é o seguinte: o dinheiro entra, o imposto sai, né? Nesse sentido. E aí são coisas diferentes. Uma coisa é a constituição da sociedade, o registro, e a outra coisa é o papel do fisco e as finalidades do fisco. Foi muito bom você falar isso. E eu tenho uma máxima que é o seguinte: o dinheiro entra, o imposto sai, porque afinal de contas o Estado tem um papel relevante nesse sentido. Eu só queria dizer que de vez em quando eu saio de cena, porque quando a transmissão fica meio oscilante, eu tiro a minha imagem e tiro o som, mas fica tranquilo que eu estou aqui, tá bom? É importante que eu vou fazer na baliza, né? Se nem o professor está me aparecendo, significa que os alunos já foram embora, né? Boa, porque a gente tem essa sensação, você está dando aula de vez em quando, e aí ninguém aparece, não tem voz, não tem nada, dá a impressão que você está falando para o além, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com essas novas tecnologias, né? É isso aí. Eu acho que você tem uma sequência aí, que eu acho que essa é a ideia, né? Eu tinha colocado uma sequência e uma ideia que você acabou de falar, essa explanação de pessoa jurídica e pessoa natural, a pessoa física, que era importâncias e finalidades organizativas do direito a partir do contrato, das relações civis mediadas pela liberdade, pela vontade das partes, etc, etc. Quer dizer, o direito civil, ele é uma regra de organização da sociedade. Então, pensar em organização, quer seja organização do ponto de vista civil, sem fins lucrativos, etc., quer seja sociedade que visa, com objeto de atuação dela, lucro, etc., independentemente dessa perspectiva, o direito ele é um instrumental organizador, né? Então, eu queria ficar nessa questão, porque eu acho que isso que é importante a gente frisar. Sim, professor, até me dá o tom aí da onde você acha importante a gente conversar mais, tá? Mas eu gostaria de fazer uma mescla inicial à questão contratual e empresarial. Então, vamos voltar só um pouquinho. Quando a gente está pensando
Contrato, nós estamos falando de todos os tipos de contratos. Contratos mercantis, empresariais, nós estamos falando dos contratos civis também, né? Cada um dentro das suas modalidades e previsões. Mas nós podemos ter a prática desses atos, tanto por pessoa física, a pessoa natural, quanto para a pessoa jurídica, né? Os contratos podem ser contratados por qualquer dessas personalidades, desde que tenham a constituição da sua personalidade, né? Desde que sejam essas pessoas constituídas pelos registros dos quais nós falamos agora, né? Seja em um órgão, seja em outro. Quando a gente fala, e aí eu acredito que seja muito da vivência dos alunos ao longo do exercício das atividades laboral que eles vão ter no futuro, aquilo que abraçaram para você para exercício de atividade, a gente enxergar o empresário como uma empresa, um espaço, um estabelecimento. Nós temos que entender que o empresário é uma pessoa, e uma pessoa física. É uma pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Empresário é esse. Outras formas que a gente enxerga, eu enxergo lá o Abílio Diniz no Pão de Açúcar. Eu não sei se ele é empresário, porque eu não sei se ele faz isso aqui que o código determina que ele faz, né? Então, nós estamos fazendo outro tipo de análise aí. Mas quando eu estou dizendo empresário, é aquele mesmo ali que talvez fique atrás do balcão na mercearia. É aquele que exerce profissionalmente atividade organizada, né? Econômica organizada, tá? Para produção e circulação de bens, né? Isso que fala lá. Então, nós estamos falando de uma pessoa física exercendo atividade empresarial. Esse é o empresário. Quando a gente fala, como é que a pessoa é entendida no ato da sua inscrição? Ela simplesmente chega lá e fala, sou empresário? Não, nós temos formas para essa constituição. Como é que seria essa forma? Então, eu tenho que ter nome, eu tenho que ter firma, eu tenho que ter sede, eu tenho que ter objeto. Então, eu tenho elementos para serem constituídos na composição desse empresário, na sua atividade empresarial, né? Mesma coisa acontece com a pessoa jurídica. Ela também tem a forma de constituição. Outro detalhe importante. Hoje, pela legislação, isso teve uma alteração mais recente, em que aquela composição do exercício da atividade em que a gente chama de sociedade, quando você pensa em sociedade, você pensa, eu sou obrigada a ter pelo menos 2 pessoas, até pelo senso comum é assim. Como a criação, ou pelo menos a atuação firme daquilo que a gente chama de EIRELI, é uma das espécies de sociedade, eu tenho a composição de sociedade exercida por uma única pessoa. Antes, o antigo Código Comercial falava 180 dias sem a composição de uma sociedade por pelo menos 2 pessoas, a sociedade está extinta. Se a sua sociedade hoje ela é composta dentro da figura, por exemplo, de uma EIRELI, não, essa realidade não é verdadeira mais, ela não é extinta porque é o exercício dentro das características de uma sociedade empresarial, mas por um único indivíduo, uma única pessoa. Professor, podemos tocar aí? Eu não entendi, não está indo bem, é porque eu não tenho nenhuma pergunta, eu só queria fazer um breve comentário que eu não tinha me atinado à definição de empresário, eu achei muito legal. E aí você tem razão, na composição dessa sociedade, dessas macro-sociedades, né, dessas transnacionalidades, você não tem nem a figura mais do empresário, você tem a figura do diretor, do rentista. Muito legal, eu vou pensar nessas questões aí. Até mudar o conceito, muito legal, muito legal. Eu acho interessante, até tive um professor que para mim foi um exímio professor, e isso eu já estava em época de cursinhos para concurso, época de concurseira, professor Vinícius Gontijo, um advogado da área empresarial de Belo Horizonte, que ele falava assim, ele tinha um jeito muito gozado de falar, né, fazia muita piada, e ele dizia, o empresário é o camelô. O camelô é um empresário. O empresário é aquele dono daquela mercearia, daquela bodeguinha lá.
ele é empresário. Esse grande escalão que vocês veem aí, não dá para saber se é empresário. Ele pode exercer uma série de atividades dentro de uma sociedade empresária, mas não significa que ele seja empresário, né? Então, quando a gente vai falar lá, o que eu sou empresário, né? A pessoa se autodenomina empresário, mas ela é sócia de uma empresa, né? Eu não sei se ela é empresária, se ela exerce essa atividade empresarial aí, né? Bom, então vamos lá. Então, dentro dessa composição de sociedades empresárias, então eu já eliminei a sociedade simples. O que é a sociedade simples? É a exploração de atividade intelectual, de prestação de serviço de atividade intelectual. Ou seja, um conjunto de professores que tem uma sociedade, um conjunto de médicos que exerce a sua atividade com aquele fim específico intelectual. Esses que são registrados lá no Registro Civil das Pessoas jurídicas, sem finalidade lucrativa. Então, tirando essas pessoas, as sociedades personificadas com personalidade jurídica têm previsões restritas no Código Civil. Então, elas são denominadas como sociedade em nome coletivo. Vou falar os nomes para vocês primeiro, né? Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, que é a mais famosa, né? Que todo mundo fala em sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade em comandita por ações, sociedade cooperativa e as coligadas. Então, nós estamos falando aí de alguns tipos societários, né? Falei dos elencados pelo Código Civil, e cada uma delas regida por uma forma, por uma composição. Alguns elementos são importantes dentro dessa sociedade. Tá? Então, quando você pegar um corpo, você pegar lá um instrumento, um contrato, regido por uma pessoa jurídica, a primeira coisa que vocês vão pedir: onde está o estatuto ou contrato social dessa pessoa jurídica? Vocês precisam compreender quem são os figurantes ali, os responsáveis, quem tem a responsabilidade jurídica. Quem é o objeto social dessa empresa? Qual é o capital social dessa empresa? Para vocês entenderem quem é o administrador dessa empresa. Todos esses são elementos para vocês compreenderem essa personalidade jurídica, tá? Então, cada um desses tipos societários trará um tipo de responsabilidade para os seus sócios e uma forma de administração para a sua sociedade. Eu vou falar da sociedade limitada, que é aquela tida como mais corriqueira, que é do dia a dia mesmo, né? Porque é uma sociedade teoricamente simples e uma sociedade que é muito completinha naquilo que a gente pode visualizar do dia a dia. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho os sócios, que são aqueles que manifestaram a vontade de exercer o seu objeto social. O que é o objeto social? É a finalidade da empresa. Aquela empresa existe para exercer que tipo de atividade? A empresa existe para exercer venda de produto alimentício, ela existe para exercer venda de medicamento, para fabricação de cadeiras, qualquer atividade que possa ser prevista aí. Então, ela vai estabelecer o seu objeto social, quem são seus sócios. Os sócios, e aí eu acho dois itens interessantes. Os sócios, vocês entendem que a empresa, para ter a sua economia girando, né, para exercer a sua mercância, ela há de receber um capital. O que a gente chama de capital é aquilo que os sócios pessoalmente oferecem à sua empresa para que ela possa começar o exercício da sua atividade. Então, os sócios oferecem um bem, uma quantia em dinheiro, aquilo que eles oferecem. Então, nós vamos chamar isso de capital social, né? O capital social, então, é um montante investido pelos sócios, ok? Esse capital social é aquilo que os sócios prometem dar para a empresa. Eu e o professor Carlos Alberto, por exemplo, eu prometo que eu vou dar 10 mil reais para minha empresa, ele 10 mil reais, então nossa empresa vai ter 20 mil reais de capital social. Mas de eu dar esses 10 mil reais e eu prometer que eu vou dar, tem uma distância. Quando eu prometo
e dou os 10 mil reais, eu integralizo o capital social. Ou seja, eu não só prometi, como eu paguei. Então, essa integralização que eu estou dizendo para vocês, por que é importante a integralização? Porque ela resvala exatamente na responsabilidade dos sócios. Na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é até a cota parte do seu capital social. No entanto, se o capital social não estiver integralizado, ou seja, pago, prometido e pago, a responsabilidade ela passa a ser solidária entre os sócios. Ela não é só pelaquilo que eu prometi, mas por todo o capital social que ainda não está integralizado. Um outro nome muito comum de vocês verem aí dentro das sociedades, o patrimônio. O patrimônio não é o capital social. Capital social é aquilo que eu prometi. Patrimônio é o ativo e passivo dessa empresa. A diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio líquido. Então, patrimônio é uma coisa, capital social é outra coisa, né? Então, capital social, vocês entenderam, aquilo que os sócios prometem aí. Então, nós já falamos aqui do nome, do objeto, dos sujeitos, do capital social, e eu tenho a composição do nome. A composição do nome dessa empresa é o belo prazer? Professor, só um reforcinho para reforçar para os alunos, porque isso é interessante. E eu estou pensando agora, não mais na constituição da sociedade, mas eu estou pensando na responsabilidade dos atos que você vai chegar, eu sei que você vai chegar, mas eu queria só antecipar para fortalecer, porque essa constituição do sócio, do objeto, do capital, ele vai gerar responsabilidade. Quem é que vai gerenciar? Na própria constituição da sociedade, você determina, às vezes, quem vai gerenciar, quem não. E aí deixar muito claro que quem está por trás das empresas, a empresa é uma pessoa jurídica, mas são pessoas. E eu já tive muitos casos de destituição da pessoa jurídica para tocar no patrimônio do responsável, porque eles tinham um capital, um ativo e um passivo fictício. E aí a empresa dizia ter patrimônio, mas não tinha, e a gente, muitas vezes eu já entrei com ação que pedia destituição da sociedade e pegar os bens da pessoa direto. Inclusive, não só do proprietário, às vezes do cara que gerenciava, porque o gerente tinha poderes para administrar. E aí muitas vezes o cara que administrava respondia com o próprio bem, porque tinha uma certa solidariedade. Queria só reforçar isso e se você, professor, achar isso interessante também, forçar para o aluno perceber que o ato dele, o CPF dele também está na jogada. Bom, muito bem lembrado, professor. Eu acho que seguindo nessa toada aí, né, nesse puxão aí dessa responsabilidade, acho importante. Vamos falar um pouquinho disso aí, né, dessa responsabilidade, então. A determinação da responsabilidade em cada tipo societário, e aí a responsabilidade de vocês compreenderem os tipos societários e cada um dos tipos, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando de todos os tipos, tá? Eu estou lá na sociedade limitada porque eu acho que ela é, como eu disse, bastante completa nos elementos, né? E são completos porque são corriqueiros do dia a dia, mais fácil vocês visualizar. Mas assim, ó, a responsabilidade, por exemplo, a própria sociedade limitada, eu estava falando lá do nome. O nome da sociedade responsabilidade limitada. Vocês já repararam que toda sociedade limitada, o nome está escrito limitada? É porque é bonitinho e eu quero dizer que ela é limitada? Não, não é porque é bonitinho. Você tem que escrever que essa é limitada, que ela é limitada, pelo seguinte: a ausência do nome limitada gera responsabilidade ilimitada para o administrador. Porque toda sociedade ela tem a nomeação de um administrador. A ausência da nomenclatura limitada, ela não é um mero figurante floreador, ela é um instrumento de
geração da responsabilidade ilimitada do administrador. Então, essa responsabilidade que antes poderia ser subsidiária, ela é solidária e ilimitada, né? Então, esses elementos. Agora, vamos tocar em especial nesse ponto que o professor Pimenta falou. Nós estamos compreendendo, então, que uma sociedade ela é composta por pessoas físicas ou jurídicas, né? Lembrando também que uma pessoa jurídica pode contratar outra pessoa jurídica ou outra pessoa física e formar uma outra personalidade jurídica, né? Então, não significa que é só pessoas físicas que formam uma sociedade. Pessoas jurídicas conjuntamente ou pessoas jurídicas com pessoas físicas, né? Cada um na limitância das suas capacidades. Mas a responsabilidade, né, que nós estávamos falando. Quando eu não exerço as atividades propostas na forma proposta, dentro dos instrumentos disponibilizados pela legislação, eu posso colocar, e aí eu estou colocando vocês na qualidade de empresários e administradores, mas eu posso colocar o cliente de vocês também, porque às vezes se vocês não se balançam muito com o de vocês podem balançar com o do cliente, que é realmente aí um abacaxi grande, né? Então, quando vocês não compõem essa personalidade jurídica dentro das formas que ela deve ser, você pode colocar em risco o patrimônio pessoal do cliente de vocês. Vocês podem colocar em risco o patrimônio não só da sociedade, mas a vida pessoal desses indivíduos, né? Então, ali, cometendo as mais diversas falhas. Não é incomum a capacidade desses indivíduos contratuais não condizer, a capacidade financeira desse indivíduo, não condizer com a empresa a qual eles abrem. Então, eu sou lá, uma pessoa que declara ao longo da vida, uma vida muito módica, e monta uma empresa aí com um capital social milionário. Mas eu tirei esse capital social milionário de onde? Se os meus sócios têm as mesmas condições. Então, olha a seriedade de que não é um nome capital social, né? Esse nome é composto pela minha condição de fazer. Então, o que mais existe são simulações de empresa, né? Em simulações de personalidade jurídica, que no mundo dos fatos, ela existe muito diferente do mundo contratual ali elencado. Professor, tem alguma coisa específica que você queira falar sobre responsabilidade ou sobre alguma coisa que... Não, eu acho que eu fortaleci essa discussão no sentido de que o aluno, o futuro gestor, administrador, ele tem determinadas empresas que ele se responsabiliza como diretor, etc., de acordo com os poderes que ele recebe, ele também respinga sobre ele o ato que ele propõe, né? E aí você está falando da construção da sociedade, eu achei muito interessante essa coisa do limitado, e de repente você estava fazendo um panorama de que cláusulas contratuais que tem que ter, né? Quem são os sócios, questão do objeto, questão do capital, tem algumas cláusulas específicas que o Código Civil e o Código Processual Civil determina em sociedades, tem que ter alguma normativa especial, por exemplo, que foge do convencional na contratação, conforme o tipo de empresa, ou nessa linha. Bom, primeiro a gente tem que, como eu falei para você, cada sociedade fará um tipo de exigência na contratação. Eu vou voltar um pouquinho na questão do... E eu acho importante falar isso. O administrador, ele nem sempre vai ser um dos sócios, né? Então, os alunos, na qualidade de profissionais, eles podem ser contratados a exercer a atividade de administrador de uma empresa a qual eles não figuram na qualidade de sócios, né? Não é incomum
E aí, não é uma crítica, tá? É um apontamento, porque as finalidades são outras, né? Então, cada atividade tem a sua finalidade. Um contador, por exemplo, usa do administrador para exercício das mais diversas atividades, que seja alterar o objeto social, alterar o próprio contrato social. Tem que ter cuidado com essas atividades. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uma alteração dentro do objeto, que você faz uma alteração dentro dessa sociedade, na ordem estrutural dessa sociedade, a responsabilidade do indivíduo é integral sobre o ato praticado. Então, assim, mas eu não tenho. Ou, por exemplo, deixa eu até fazer um comentário curioso, viu, professor? Que eu vejo demais isso lá no cartório. Mas a sociedade, às vezes, é uma sociedade pequena, uma sociedade que não tem muito recurso financeiro, e agora tudo você precisa usar o certificado digital para você fazer assinatura eletrônica, né? E o pessoal não quer gastar com isso. Aí o que eles fazem? Nomeia o contador para fazer tudo. O contador pode fazer qualquer coisa. O contador pode mudar o contrato, o contador pode exercer atividade, o contador pode tudo. O que vocês estão fazendo com esse tipo de prática? Uma procuração para o contador só colocar o tokenzinho dele lá, mas é só um negocinho, é um pendrive que ele está usando. Não, o contador passou a exercer a atividade administrativa decisória da empresa. Então, olha a seriedade daquilo que parece que é só ele estar emprestando o pendrive dele. Não é emprestar pendrive. Eu estou fazendo esse parênteses porque eu tive uma época de um período de mais ou menos uns 6 meses que virou uma festa, que foi exatamente quando a junta comercial passou a exigir assinatura só eletrônica. Antes você podia ir lá fisicamente protocolar alguma alteração contratual, uma alteração qualquer. Depois disso que a junta comercial falou, não, agora é só eletrônico, o pessoal não queria gastar com a assinatura, choveu gente fazendo, e eu olhava aquelas procurações, eu falei, olha, gente, vocês têm certeza disso que vocês estão fazendo? Olha, para vocês verem, né, de um exemplo aí, a riqueza de detalhes que vocês têm que tomar cuidado, né? Então, vamos voltar lá na conversa do professor, né, proposta pelo professor. Vamos falar lá, a sociedade em nome coletivo. Essa sociedade, quando eu digo sociedade nome coletivo, ela não tem esse nome à toa, não. Então, a gente vai lembrar que os nomes nunca são bobagem, tá? Eles não estão ali para enfeitar, não. Dentro da composição do nome da sociedade em nome coletivo, deve ter a palavra companhia. Por quê? Porque ela é uma sociedade exercida de forma a responsabilidade solidária e ilimitada dos seus sócios. Então, ela tem nome coletivo porque ela funciona em companhia, né? Companhia entre os seus membros. Então, aí, uma forma diferenciada que o professor comentou aí, na sociedade em nome coletivo. Por exemplo, a sociedade em comandita simples, né? Que depois a gente tem lá a comandita por ações. Mas a sociedade em comandita simples, ela tem aquele que a gente chama de comanditados, que são pessoas físicas de responsabilidade solidária e ilimitada, e os comanditários, que são aquelas pessoas que exercem, aqueles sócios que exercem responsabilidade exclusivamente para suas cotas. Então, olha para você ver, dentro da mesma pessoa jurídica, eu tenho sócios com responsabilidades diferentes. Dentro do contrato social, eu posso determinar o tipo de responsabilidade dos sócios? Posso, em especial naqueles tipos societários que já têm essa previsão, né? Aqueles que são com responsabilidade ilimitada, aqueles que são com responsabilidade limitada às suas cotas. Então, posso, esse é um exemplo, né? Essa sociedade, por exemplo, em comandita simples aí, é uma sociedade regida pelos mesmos moldes da sociedade em nome coletivo. A sociedade limitada é essa que a gente falou um pouquinho mais, né? Que a responsabilidade dos sócios é de acordo com o valor da sua cota. No entanto, se eu não tiver aquele nomezinho limitado, a responsabilidade do administrador aí é solidária e ilimitada. A sociedade anônima, vamos falar um pouquinho da sociedade anônima, que é aquela que a gente já fica imaginando o pão de açúcar, né? Hoje vocês perceberam que eu estou ligando pão, açúcar, uma coisa bem doce aqui, né? Mas vamos lá, no pão de açúcar. A sociedade anônima, então, é aquela sociedade
e que divide o seu capital mesmo em ações, né? A gente não chama de cotas, a gente chama em ações, porque é uma sociedade mais aberta, uma sociedade em que os seus sócios não controlam a entrada de outros sócios, diferente das outras sociedades, em que eu escolho quem é o meu sócio, né? Na sociedade limitada, eu não tenho esse controle, até porque essa sociedade limitada, ela pode, inclusive, entrar para negociação de suas ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, né? Então, é uma sociedade que eu vou chamar aqui mais aberta, tá? E os sócios são obrigados, por lei especial, na regência dessa sociedade, desse tipo societário. Então, ele tem a previsão dentro do Código Civil, mas as suas características essenciais estão previstas numa lei especial, tá? Depois nós temos lá a sociedade em comandita por ações, que ela pode adotar no nome dela, o seu objeto social. Então, lá no nome dela já vem falando o que ela é, né? Qual que é a sua... então, vamos lá, sei lá. Explorador como é que chama? Draga, por exemplo, a draga de areia. Então, exploração de atividade de extração mineral, né? No próprio nome dela, ela já traz o que é o objeto social dela. Uma coisa que eu acho interessante, que eu não comentei, no Brasil a gente também tem a previsão de sociedades estrangeiras, né? Então, nós temos sociedades naturais, as sociedades nacionais e as sociedades estrangeiras. As sociedades estrangeiras com exercício no Brasil devem ter em seu nome, na composição do seu nome, a palavra do Brasil ou para o Brasil. Tá? Então, quando vocês veem lá, eu inventei aqui a Mali, eu acho que a Mali tem, né? Que é da vivência aqui de todo mundo, né? Que sabe que a gente tem uma grande empresa aqui que não é brasileira, né? Mali do Brasil. Ela não tem do Brasil porque ela achou bonito homenagear o Brasil, não, né? Porque ela tem né, ela tem essa composição aí, não é bonito, ninguém está homenageando o Brasil, não é exercício de patriotismo ou de glórias ao país vizinho, não, tá? Porque é obrigada, né? Nada é de graça, assim, no Brasil, não. O professor Pimenta está dando exemplo aí do Ford do Brasil, isso mesmo. Não é o nome, não é homenagem, né? Não se iludam, não tem homenagem nenhuma. Então, assim, é um pouco difícil a gente falar sobre cada uma dessas formas, porque são muito distintas mesmo. Então, se eu pudesse falar para vocês, Karine, resumindo, o que um contrato deve ter? Ele deve ter os seus sócios, a responsabilidade de cada sócio, aquilo que cada sócio prometeu investir, que é aquilo que eu disse a vocês que se chama capital social. Se esses sócios prometeram e cumpriram aquilo que eles querem, que seria a integralização do capital social, lembrando que, na maior parte das vezes, quando a gente pensa em integralizar o capital, a gente pensa em dar dinheiro para a empresa. Mas eu não preciso pagar em dinheiro, eu posso pagar em bens, por exemplo. Eu posso integralizar o capital social com um imóvel, por exemplo. Pode, sem problema nenhum. O capital social pode ser integralizado com bens, sem restrição alguma quanto a isso. Então, nós temos os sócios, a responsabilidade dos sócios delimitada no próprio contrato social, o capital social, o objeto social. Lembrando que a empresa não pode ter como atividade produção de pneu e fazer venda de arroz, né? Não existe, você não pode fugir o seu objeto social. Aquilo que a empresa se propôs a fazer, né? A sociedade se propôs a fazer, é aquilo que ela tem a exercer. Ela pode exercer mais de um objeto? Pode, não há problema. Ela pode, por exemplo, uma coisa muito comum, uma empresa que trabalha com administração de bens imóveis, também é construtora, também é incorporadora. Eu posso ter vários elementos? Posso. A gente só tem que pensar o seguinte:
Quanto mais objetos exercidos, maior a responsabilidade, maior a confusão no exercício dessas atividades, né? Porque se você tem um corpo muito vasto do objeto social, você tem uma responsabilidade, porque você tem uma gama de atuações imensa, né? Então, suponhamos, ao mesmo tempo que eu administro bens imóveis, que pode ser bens para locação, para arrendamento, para mútuo, eu estou fazendo construção de imóveis, eu estou fazendo venda de loteamento, olha a quantidade, a infinidade de atividade. Ah, mas é tudo de imóvel. É tudo de imóvel, mas são esferas diferentes, né? Então, mas não é que não pode, pode. Então, tem que ter o objeto social. Nós temos que ter a nomeação de um administrador, que não precisa ser um dos seus sócios, pode ser uma figura externa dos sócios, né? E não é incomum nas sociedades, em especial nas sociedades não empresariais, aquelas sem fins lucrativos, que no próprio corpo, que eu não chamo de contrato social, lá na sociedade simples, nas associações, nas fundações, eu chamo de estatuto, né? Eu tenho também a composição de um conselho fiscal, de um conselho diretivo, é normal essa composição. Os contratos das sociedades mercantis, elas costumam vir na corriqueira das vezes das sociedades menores, com menos previsão contratual desses órgãos, que geralmente são feitos depois em nomeações em assembleias, em outras formas de constituição. Dentro do contrato não costuma vir, mas não é que não possa, pelo contrário, eu imagino, por exemplo, eu nunca vi o contrato do exemplo do professor Pimenta, da Ford do Brasil. Eu não conheço o contrato, mas eu imagino que deva ter a previsão de um conselho fiscal, do conselho diretivo, né? É porque uma empresa grande precisa ter todo. Só a título de ilustração e fortalecimento da sua fala, quando eu advogava intensamente, eu advogava para uma empresa, para várias empresas, uma espanhola e uma americana que a rede que tinha associações com o pessoal da Inglaterra, que era a rede McLaren, e eles eram ligados à Ford. Onde a Ford estava, essa empresa estava. Eu fazia o processo de legalização dos trabalhadores estrangeiros e depois fui fazendo contrato, fui fazendo isso aqui, de repente fiquei uns 4 anos lá, inclusive fui até no Carnaval do Rio de Janeiro de 1998, olha só, num camarote, tudo de graça, foi uma coisa mais emocionante. Mas enfim, a empresa e aí eu tive acesso ao contrato da Ford, quando a gente fazia contratos com a Ford. E tem tudo que você possa imaginar, ela prevê tudo, conselho geral. Então, um contrato extremamente complexo e que ela não tem um dono, não tem um dono. Não tem um dono. E é muito interessante. E aí essas coisas são muito dadas por representações, não é gente representando, advogado representando. E é muito interessante. É uma complexidade incrível, incrível. E as cláusulas não são, às vezes, compreensíveis para o leigo, por exemplo. São muito interessantes. E quanto mais a sociedade é complexa, mais a complexidade do contrato. Né? Professora, eu queria. Nós estamos. Não é para fechar, não estou acabando, não, mas a gente está chegando. Para quem achou que não ia dar meia hora, estamos chegando. Aí eu queria que você fizesse o favor, professora, doutora Carmen, de ir para as questões mais relevantes que achar interessante. E depois eu queria, antes de fechar mesmo, eu queria fazer uma questãozinha que eu acho que é importante, mais provocação para os alunos, mas eu acho que a doutora vai ter muitas condições de fortalecer essa minha provocação aos alunos. Bom, vamos lá, eu só vou fazer, só para a gente não esquecer um elemento lá das composições das empresas que eu acabei falando pouco e não é menos importante, né? Toda a sociedade, toda a atividade empresarial, ela tem uma sede, né? A gente não pode esquecer dessa sede.
que a gente acaba deixando despercebido, porque nas práticas das atividades, nós vemos tanta empresa que inexistente, na verdade, que a gente esquece da sede, porque ela existe só no nome, tem um CNPJ, foi aberto, mas como ela não pratica a sua atividade, você não tem a sede. Então, a sede ali é o lugar onde é exercida aquela atividade empresarial proposta pelo objeto, tá? Então, bom, para fechar com vocês aí, eu vou só recapitular, na verdade, né? Não tenho muito mais a crescer disso, não, até porque não significa que nós esgotamos aqui, né, professor? O objetivo aqui não foi, de forma nenhuma, esgotar o tema, até porque isso seria um papel dificílimo aqui, né? Nós fizemos a apresentação de conceitos essenciais, né? Acho que o papel aqui foi mais de uma facilitação na primeira abordagem, no primeiro conhecimento, né? Porque realmente são temas bastante complexos, temas que delongaria aí, né, um grande período, assim, para cada sociedade a gente ficaria um tempo grande. O que eu acho interessante aqui, comentar primeiro da Constituição, né, para vocês não esquecerem disso. Existe diferenciação de competência para a constituição da personalidade jurídica, né? Seja das sociedades civis, as associações, as fundações, as ONGs, lá no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, seja na junta comercial para as sociedades empresariais e do empresário individual, que a gente acabou aqui que não chamou de empresário individual, mas aquele empresário lá que exerce atividade organizada, como a gente falou, para circulação de bens e serviços, o empresário individual, né? Aquele que exerce com a sua força de trabalho, ainda que tenha a empregabilidade de outro, é esse o empresário individual que a gente está falando aqui, né? Essa Constituição, essa forma que a gente falou, para vocês não deixarem de observar essa forma, e dentro deste contrato social, vocês serem muito atentos ao objeto de atividade. Uma coisa não incomum dentro dos tabelionatos de notas, por exemplo, é a empresa ter a propriedade de um imóvel, então o imóvel é de propriedade de uma empresa, inventei agora. Monstros SA, né? Não vou tirar o seu, Monstros Limitada, inventei que é uma limitada. Monstros Limitada é o nome da minha empresa. E a minha empresa, ela fabrica ursinho de pelúcia, tá? Essa é a minha empresa. O objeto social dela é fabricação de bicho de pelúcia, tá? E ela tem um imóvel. Essa empresa tem um imóvel, adquiriu por qualquer forma. Qual é o exercício do objeto social da minha empresa de fabricação de bicho de pelúcia? Fabricação de bicho de pelúcia. Ela procura o tabelionato de notas e quer vender o imóvel que ela possui. Pode, sem problema nenhum, ela quer vender. Mas quem vai assinar é o administrador. Cuidado, o administrador administra o objeto social. O objeto social é venda de imóvel? Não. O objeto social é fabricação de bicho pelúcia. Então, quem que vai poder autorizar a venda? O administrador? Não. Os sócios, porque foge o objeto. Então, por que eu fiz esse parênteses agora nesse elemento? Cuidado com a análise do objeto. O administrador pode praticar atos do objeto e não práticas. Mas isso envolve interesses da empresa. Mas não é o objeto. Envolve interesse, mas não é o objeto social. Então, assim, só um parênteses para vocês identificarem a responsabilidade de cada um desses atos. Nome é importante, a sede é importante, o objeto social é importante, se o capital está subscrito e integralizado é importante. Todos os elementos são importantes. Analisem com cuidado aquilo que vocês gostariam de exercer, né? Afinal de contas, quando a gente fala de personalidade empresarial, nós estamos falando da personalidade dos indivíduos e a responsabilidade dos indivíduos que exercem aquela atividade empresarial, né? Professor, por enquanto é isso. Diz o elemento surpresa. Não, eu já coloquei na tela para você não se assustar. Eu achei muito interessante, professora, doutora Karine, para mim é um orgulho, um prazer, né? No sentido de que nós passamos pela
pela constituição da ideia de direito civil, do Estado moderno. Nós colocamos que o direito civil ele é organizador, que ele determina a pessoa em estado de natureza, não uma pessoa física, né, uma pessoa jurídica. Ele estabelecendo muito rapidamente as questões das competências, das capacidades, a dimensão do papel do direito civil, que ele é organizador da sociedade, ele busca a paz, o bom convívio, né? Nesse sentido, não significa que isso está acontecendo, mas o princípio está ali. Né? E aí, nesse contexto, você deu uma aula de construção de sociedade, mesmo sendo noções gerais, mas eu revivi discussões de direitos que eu já tinha quase que me abandonado nesse universo, então eu queria parabenizar. E dizer o seguinte, que é fundamental nesse mundo atual, que é um mundo de responsabilidades. A gente não vem no mundo para passear. Né? Desde que a centralidade é o mundo do trabalho, as relações do trabalho elas são recheadas de responsabilidade. Quando você pega o carro para dirigir, você está, como você é uma pessoa, você está se responsabilizando pelo uso. E nesse sentido, tem 3 princípios que eu queria balizar, que é fundamento do direito. A questão dos princípios fundamentais do direito civil, que é a eticidade, viver sem ética, e no momento em que a ética sumiu, saiu de cena, né, a ética é fundamental. E aí, nesse sentido, todos os contratos sociais eles têm que ser regidos pelo justo, pelo correto, pela boa-fé, pelo respeito ao outro. A questão da socialidade, né, que o interesse, a vontade do indivíduo não pode sobrepor a vontade do coletivo, e a vontade desse coletivo também tem que estar baseada nesses princípios, e a questão do direito ser o mais simples possível, né, as cláusulas, a transmissão da justiça tem que ser atingir todo mundo, não pode ser um direito absolutista ou elitista e tal. Eu queria que você fechasse um pouco nessa linha, se o direito civil está correto em valorizar esses princípios. Claro. Eu acho que é interessante quando a gente falou lá no começo sobre isso, e acho que esse fechamento é muito importante para a gente lembrar isso. O direito civil e o direito empresarial, que compõem aí essa esfera que nós chamamos de direito privado, tem como ordem máxima uma Constituição Federal nossa desde 88, baseada na maior valorização da igualdade dos indivíduos, da solidariedade entre os indivíduos, da boa-fé desses indivíduos e no Estado capaz de reger a manifestação da vontade desses indivíduos, resguardando o interesse individual, não preponderando o interesse coletivo. Né? Então, por isso que quando a gente fala, mas eu estou só contratando e comprando pão, que o Pimenta está falando. Eu também, e o Estado também está falando que a contratação do seu pão, ele também se preocupa com a fabricação do teu pão, com a forma de fabricação do teu pão, de como é que você se desloca para comprar o teu pão, de como é que vem o teu dinheiro. O que são essas regências maiores? Porque há um fim maior nisso, que é o fim de toda uma sociedade, de toda uma coletividade, que é a preocupação com o meio ambiente, com a igualdade das relações, com a dignidade da pessoa humana, com o acesso a todos, a saúde, a educação e assim por diante. Então, nós estamos falando de princípios constitucionais que regem os princípios individuais, né? Então, quando o professor comentou aí que 3 princípios básicos do direito civil, e é isso mesmo, solidariedade, eticidade e a operabilidade. Esses princípios são respaldados dentro dos princípios constitucionais maiores, né, de uma sociedade mais justa. Acho que na operação e na prática de cada atividade, o professor, por exemplo, o professor Carlos Alberto, quando ele traz para vocês a visão ampla da prática das atividades, ele está aplicando os direitos constitucionais na visão do exercício da atividade. Nós não somos só, né, quando eu brinco que o Estado não precisa de mim na atividade da minha, na prática da minha atividade,
como uma máquina de fazer escritura, porque para isso ele contrataria uma computação e faz escritura a rodo. Não, ele precisa de alguém que compreenda as relações e que essas relações sejam interpretadas de acordo com os interesses coletivos, né? Os interesses individuais, sim, mas os interesses coletivos, que é esse o normativo. É isso mesmo. Bom, professor, imagino que a gente fica falando uma noite inteira se deixar, né? Não, o assunto ele é muito interessante e também eu acho que falar com gente que está militando, que entende, né, que está nativa, é muito legal. Então eu queria agradecer, doutora Karine, pela gentileza de ceder o seu tempo para vir falar com a gente aqui sobre questões que eu acho que são pertinentes na formação do administrador e que vale para a sociedade. Necessariamente ele não precisa aplicar essas questões no campo do trabalho, mas ele vai aplicar para a vida, quer seja na hora de um filho nascer, desfazer um casamento, comprar uma casa, etc. Comprar um pão na padaria, né? Nós somos regidos por isso. Então, eu queria muito agradecer, e eu fico muito feliz porque isso mostra que tem profissionais de qualidade no Brasil, né? Pensando, e eu fico muito feliz de alguma forma, ter o privilégio de poder conversar um pouco sobre temas que são caros, né, para a minha formação, para a vida. Então, eu queria agradecer e muito obrigado pela presença aqui nesse espaço virtual. Imagina, professor, eu que agradeço, né, a oportunidade, né, a confiança, sobretudo, nesse nosso bate-papo, porque diante desse engajamento aí de luta que você comentou, eu sei da responsabilidade que a gente tem na formação dos indivíduos, né, nessa formação da graduação, né? Então, aqui não foi só uma troca de informações, que tenho certeza aí que os alunos também têm muito a... Infelizmente, o virtual deixa a gente sem escutá-los, né? Mas eu tenho certeza que eles também têm muito conhecimento para transmitir, mas acho que é muito importante a gente ressaltar nesse momento a importância da formação dos indivíduos, né? Da formação e da importância do papel do professor, que não é meu caso, que não sou a professora, que aqui é você, mas que me sinto muito lisonjeada na confiança de trazer um pouquinho do conhecimento da minha atividade para eles. E estou à disposição para essas conversas, no meu trabalho do dia a dia, em qualquer situação. Tamo junto aí. Obrigado, Karine, muito obrigado. E declaro encerrado esta sessão, esta conversa. Muito obrigado. Karine, deixa eu fechar aqui.